Hernandes. Boa noite, deixa eu me ajeitar aqui também, Hernandes, eu estava meio desajeitado. Hernandes, boa noite, seja bem-vindo. Olha, o aumento do gás de cozinha aí não tem mais nos surpreendido, né? Eu acho que a gente já está com o coração forte para esses aumentos, até porque semana passada a gente já tinha falado do aumento dos combustíveis, né? E já tinha sido anunciado e hoje aí a gente já tem aí o gás de cozinha com esse aumento, né? Na nossa reportagem, né, o Anderson Barbosa foi até a casa de uma consumidora que já chegou lá com a panela de pressão chiando no carvão, né? Então, assim, são alternativas que a população está encontrando para fugir um pouco dessas altas, né, de preços sucessivos que têm acontecido no Brasil. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Robson. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Jornal da CTV. Robson, é uma questão que ela tem se tornado tão corriqueira, né, com tanta frequência que esses aumentos têm acontecido, que já não nos surpreende mais, né? Então, a gente fica sempre na expectativa, né, de que logo mais um aumento vai estar chegando, né? O problema disso tudo é que chega e afeta diretamente o custo das pessoas, principalmente, Rob, daquelas pessoas que mais precisam. Né? A gente acompanhou, eu estava acompanhando a matéria aí do Anderson, né? E ele fazia referência justamente, né, sobre essa questão dos impactos que tem afetado diretamente a vida das pessoas, porque a gente também já tem mencionado essa situação aqui de que as pessoas não conseguem ganhar mais, né? Quer dizer, no aumento em relação à renda das pessoas. Né? A gente vem percebendo que o aumento ele acontece com muita frequência. Eu acho que na última vez que nós fizemos um comentário sobre o aumento do gás de cozinha, eu tinha dito que havia uma previsão aí de uns 3 a 4 aumentos até o final do ano. Mas hoje eu já mudo meu discurso, né? Porque eu acho que a gente vai superar, né, esse quantitativo de 5 ou de 4 aumentos até o final do ano. Né? E o que se justifica em torno disso, Alonso? Né? Eu estava acompanhando justamente a sua fala em torno disso, é que sempre que houver uma desvalorização do real, né, frente ao dólar, a gente vai ter o aumento dos combustíveis. Por quê? O governo brasileiro, né, ele compra o barril de petróleo em dólar. Então, se há uma tendência, e é isso que tem acontecido no Brasil, né, uma da desvalorização cada vez mais frequente do real frente ao dólar, então a tendência é que a cada momento que isso estiver acontecendo, a gente vai passar por um aumento em relação aos preços dos combustíveis, né? Que aí não se trata só do gás de cozinha também, né? De cozinha, mas a gente vai ter também a gasolina, né? O óleo diesel, né? E todos os outros combustíveis que vão sofrer aumento sempre que houver essa desvalorização do real frente ao dólar. Eu acho que a explicação que o professor aí que apareceu na matéria trazia é que hoje o dólar, né, o real está equivalente, né, um dólar está equivalente a mais de R$ 5, né? Então, uma desvalorização muito alta. Ele traz um dado que ele trouxe em 2010, né? O dólar custava, em termos de real, um pouco mais de R$ 1. Né? Então, para a gente perceber o quanto esse nível de desvalorização do real tem acontecido frente ao dólar. Né? Então, à medida que a Petrobras, por exemplo, né, ela adotou uma política de preços baseada no dólar, a gente está fadado ao aumento dos combustíveis com muita frequência, porque há uma tendência muito forte, do real continuar se desvalorizando frente ao dólar. Então, não nos surpreende mais qualquer aumento que vier em relação aos combustíveis. Aqui na cidade de Recife, né, hoje só uma matéria sobre essa questão do aumento frequência dos combustíveis, a gasolina principalmente, está havendo uma desistência muito alta dos motoristas de aplicativos em função do aumento da gasolina. Né? Por quê? Porque não há condição de estar rodando com gasolina e conseguir ter um lucro que possa manter a sobrevivência das pessoas. Quer dizer, praticamente o preço de uma da gasolina hoje está, o litro, R$ 6, dependendo da cidade, passa desse valor.
Então, quem usa um carro hoje como meio de sobrevivência já não está conseguindo mais sobreviver através das viagens que realiza, né? Então, é uma situação muito preocupante que afeta diretamente a classe trabalhadora. Outra questão que a gente percebeu, também tem percebido, Robson, é em relação às pessoas que trabalham com alimentos e que usam o gás, né, para cozinhar alimentos. Então, donos de restaurantes, principalmente aqueles pequenos restaurantes que trabalham com comidas mais populares, por exemplo. Comum restaurantes que vendem o prato de comida a R$ 10, R$ 12. Esses daí, eles tiveram que aumentar o valor desse alimento porque não compensava cobrar aquele preço porque acabava tendo prejuízo. E isso é repassado para quem? Para o consumidor. Então, é uma bola de neve que a gente vai percebendo que vai atingindo as pessoas em diversos níveis e se torna cada vez mais difícil estar sobrevivendo na sociedade de acordo com esses aumentos, porque é o impacto direto, e nós não estamos falando que esse impacto está atingindo apenas uma parcela da população, mas ele começa a mexer praticamente com todos os setores da sociedade que utiliza o combustível, né? Porque isso implica no preço da passagem de ônibus, no preço do transporte de aplicativo, do taxista que a gente utiliza, implica naquela pessoa que está fazendo ou tem um pequeno comércio com a venda de alimentos, implica diretamente nas famílias, né, na vida das famílias que depende do gás de cozinha para cozinhar seus alimentos. Então, a gente vai percebendo, Robson, que todos os setores da sociedade se sentem atingidos em relação a esse aumento constante do preço dos combustíveis, né? É claro que aquela população que tem uma renda mais precária, essa é mais abalada porque é quem sobrevive de um salário mínimo. Hoje, você levar aí mais de R$ 100 só para comprar um botijão de gás, por exemplo, né? Sem falar no preço recorrente que nós tivemos e temos tido em relação ao preço dos alimentos também. Então, isso, o custo de vida do brasileiro, né, aumentou muito nesse processo, né? Só que a renda não mudou, ou seja, a renda não aumentou. Aí se torna tudo muito mais difícil em termos de sobrevivência nos dias atuais, Robson. Hernando, você está coberto de razão. Você falou tudo aí que estava passando na minha cabeça, né, na minha mente aqui. E para você ter ideia dessa questão dos preços do gás de cozinha, né, uma fábrica de bolos aqui do município de Sumé, ele adotou como alternativa, né, colocar energia solar e trocar os fornos a gás para fornos elétricos, né? Um custo muito alto, mas para quem consome aí 30 botijões de gás por mês na sua fábrica, quando se vai para a caneta, metade do valor desses botijões de gás paga então aí o empreendimento feito, o investimento feito aí para a energia solar. Então você vê aí o quanto está onerado mesmo, né? Além do mais, como você falou aí, o valor, a renda per capita do brasileiro que tem caído bastante e principalmente daqueles que realmente mais precisam, né? Então são alternativas aí, e não é só essa fábrica de bolo, né? Muitas outros comerciantes, como você falou aí, de restaurantes, enfim, que têm sofrido, né, esses reajustes, têm aí procurado outras alternativas, né? E o caminho é esse, né, Hernandes? Tentado buscar driblar toda essa questão, né, Robson? Então, as pessoas têm usado a criatividade de todas as formas possíveis, né, para tentar se livrar não, mas pelo menos amenizar todo esse impacto, né? Por exemplo, quando o Anderson apresentou aí a dona de casa que falava, não, eu estou utilizando, né, o carvão, né, a lenha, né? Então as pessoas estão buscando outras fontes, né, para amenizar, porque de fato, se utilizar só o gás, é um impacto muito grande no orçamento das pessoas, né? E falta, quando vai fechar a conta no final do mês, não consegue fechar. Então, as alternativas, né, sendo buscadas de todas as formas, inclusive, Robson, como você citou, os comerciantes, né? Porque você teria, por exemplo, comerciante que tem um gasto X para produção de determinados alimentos e ele precisa atingir, por exemplo, um certo lucro, porque ele tem funcionários, tem conta de água, tem conta de energia,
né? Então, tudo isso aí, quando chega ao final do mês, se essa conta não bater, há uma tendência muito forte, né, ao negócio começar a desandar, como aconteceu no Brasil com muitos comerciantes que tiveram que fechar suas portas por condições de funcionamento, né? Então, isso é uma realidade, né, vista na vida de muita gente que não teve condições de continuar com o comércio porque as contas não fechavam, né? Então, talvez com o tempo, Robson, hoje as pessoas estão começando, né? Porque buscar uma alternativa para lidar com essa crise, às vezes demora um certo tempo para você ir se ajustando. E às vezes nem todo mundo consegue ter esse tempo de organização e acaba não conseguindo se manter, né, como comerciante e manter o seu negócio como uma fonte de renda, né? Então, acaba buscando outra alternativa ou fechando o comércio. Mas é uma problemática que atinge praticamente, principalmente o pequeno comerciante. Óbvio. Exatamente. Eu mesmo, você ainda há pouco falou também em gasolina, né, dos combustíveis. Hoje eu já abasteci a R$ 6,27. Eu não aguento mais. Olha, vamos falar então agora de desmatamento, né? O desmatamento na Amazônia, na temporada 2020 e 2021, tem sido a maior aí nos últimos 10 anos, é o que diz aí a Amazon, né? Então, a gente, esse estudo aí desse desmatamento desses últimos 10 anos, né? Ontem eu estive assistindo aí outros canais de televisão e a gente pôde ver aí que o desmatamento, né, propriamente dito aí, e a gente não tem visto muito também, Hernandes, é a questão da punição, né? Robson, na verdade, nós temos um problema muito grave, né, na atualidade em relação a essa questão ambiental no Brasil. Nós temos, né, inclusive, feito algumas críticas em relação a... Nós não, eu, né? Tenho levantado algumas críticas nesse sentido, porque eu sempre me remeto muito à fala do ministro Salles, né, quando ele disse: vamos aproveitar a pandemia para liberar a boiada. Né? E a boiada que ele se referiu naquele momento, Robson, é a flexibilização das leis ambientais no Brasil, por exemplo, né? Esse estudo ele relata de julho do ano passado até agosto, na verdade, de julho do ano passado até agosto desse ano, né? E aí, Robson, é uma área muito extensa que foi desmatada na Amazônia em um ano, né? E chega a 10.476 quilômetros quadrados, né? Então, a gente está pensando essa realidade, na verdade, só corrigindo aqui, Robson, esse dado é de agosto de 2020 a julho de 2021. Em menos de um ano, né, é um dado aí muito alto, que segundo, né, a própria matéria traz, né, são 9 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro, desmatado. Então, é uma questão muito problemática no que se refere a isso. É o pior dado, né, dos últimos 10 anos em termos de desmatamento, né, no Brasil. Claro que eu acho, né, e eu coloco isso na conta também, Robson, das políticas públicas ambientais do atual governo, que para mim a explicação está muito aí nesse sentido. Nós não temos, por exemplo, não tivemos durante a gestão do atual governo uma política ambiental que tivesse uma preocupação com essas questões, né? Pelo contrário, né, a política ambiental ela tenta amenizar todas as formas de punições, porque nós estamos tratando, Robson, de uma questão que ela não trata exatamente de uma questão local, mas isso é uma preocupação mundial. A questão do meio ambiente hoje, né, nós falamos nisso o tempo todo aqui, é preciso buscar alternativas, é, como fontes de energias alternativas, né? Amenizar cada vez os impactos ambientais em termos de desmatamento, cuidar dos nossos reservatórios de água com mais atenção, porque tudo isso, né, vai ter implicações muito severas no futuro. Então, se a gente não olhar para esse problema da questão ambiental na atualidade e cuidar bem dessa questão a partir, principalmente, Robson, a partir
a ação das políticas públicas, né, porque o poder público tem um papel muito importante nesse processo, né, e aí a gente fala das instâncias municipal, né, estadual e federal principalmente, né, precisa trabalhar muito desse direcionamento, porque muitas vezes se fala muito daquele lixo que a população deixa de jogar, tudo bem, tem impactos, mas os impactos maiores se dão quando não há uma política ambiental eficiente e cuidadosa para tratar dessa questão, né? Porque quando a gente tem em menos de um ano um desmatamento que equivale a 9 vezes a cidade do Rio de Janeiro, a gente sente que a coisa está muito solta no que se refere à questão da política ambiental. Me parece que não está havendo punição, não está havendo fiscalização, pelo contrário, está havendo uma liberalização, né, de todas essas ações danosas ao meio ambiente, que deve ser tratada com muito mais atenção, e me parece que o Brasil, nos últimos tempos, não tem se preocupado muito com essa questão, Robson. Muito bem, vou adiantar o assunto aqui, né? Vamos a mais uma do ministro da Educação? Pois é, o ministro da Educação, ele disse que há crianças com grau de deficiência em que é impossível a convivência. Hernandes, diz aí. Robson, foram 3 declarações, né, num curto período de tempo do ministro, que nos preocupa muito em relação às políticas educacionais que estão sendo apontadas para a gente, né? Porque a questão da educação inclusiva, a educação para pessoas com deficiência, foi uma política pública conquistada pelas famílias brasileiras, principalmente, Robson, de forma muito significativa, porque durante todo esse longo da história, as crianças e adolescentes, né, que tinham algum tipo de deficiência sempre foram tratadas com muita exclusão nas instituições de ensino, ou seja, elas sempre foram jogadas numa sala separada. Quando vem a discussão em torno da educação inclusiva, é que se levanta justamente a discussão e a necessidade de levar essas crianças para uma sala regular de ensino para que ela pudesse ter convívio com outras crianças que não tinham ou nenhum tipo de deficiência. O que isso significa? Significa que você está gerando oportunidade de diminuir o preconceito com as pessoas que têm deficiência, que essa criança que tem uma deficiência, ela vai aprender a lidar melhor com aquelas que não têm, e aquelas pessoas que não são deficientes vão aprender a superar seus preconceitos desde cedo, a partir da educação, e acolher essas crianças com deficiência, sendo mais solidárias, mais acolhedoras. E a instituição de ensino, ela sempre foi tida como um espaço de acolhimento, né, e de trabalho de inclusão. Então, nós ganhamos não, uma lei que foi conquistada, né, para que as crianças que tivessem algum tipo de deficiência, e aí há uma diversidade enorme de deficiências hoje no Brasil, sempre existiram, mas nem sempre foram reconhecidas, né? Você tem uma possibilidade de inclusão. O que é que o ministro vem dizendo agora? Não, vamos voltar a criar as salas, né, de exclusão. Ele não usou esse termo, mas o termo mais adequado é esse mesmo, né? É a sala de exclusão. Joga essas crianças com deficiência para uma sala separada que, juntas com outras crianças que não têm deficiência, elas estão atrapalhando. Essa é a fala do ministro. Quer dizer, você imaginar que uma pessoa que tem deficiência, alguém chega para você e diz, olha, você vai para aquela sala que só tem deficientes como você, porque aqui você atrapalha os demais. Você não é aceito nesse lugar, né? Então, é um processo de exclusão, é uma fala e uma prática preconceituosa que a gente isso vai nos levar a um retrocesso muito grande em relação ao que a gente tinha conquistado, né? Mas é uma política, né, da atual gestão do Ministério da Educação, né, que é a volta das salas para pessoas com deficiência, ou seja, a volta das salas excludentes nas instituições de ensino, que isso nos preocupa muito, Robson, quando se trata de prática educativa.
Muito bem, Hernandes. Falou tudo. Olha, quero agradecer a sua participação hoje, amanhã, às 7h30, café com comentário, né? Fechar a semana. Às 7, a gente ainda está definindo a pauta, mas às 7h30 a gente vai estar lá com café com comentário, Robson. Muito bacana. Então, até o nosso jornal da CTV às 19 horas amanhã. Muito obrigado por hoje. E boa noite a todos. Marcenaria Pinhatti, localizada em Sumé, mas atende toda a região do Cariri.